A graça e a paz do Senhor, meus amados. Estamos aqui para termos um momento de reflexão, meditação, um encontro com Deus, um encontro com a palavra do Senhor. Nós separamos um texto aqui, uma porção da palavra de Deus, em Isaías capítulo 64, os versos de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus: Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizeste coisas terríveis, e não esperávamos, descestes, e os montes tremeram à tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. É um texto lindo, um dos textos prediletos que eu tenho na palavra de Deus. É um texto que fala do agir de Deus. Um Deus que age no tempo, um Deus que age na história. E nós vemos nos registros da palavra de Deus o agir de Deus. Quando o povo de Israel está no Egito e Deus levanta Moisés para tirar de lá o seu povo, e Moisés vai tão somente nesse chamado, nessa capacitação, nesse preparo de Deus na sua vida. Esse Deus presente, esse Emanuel, esse Deus que se manifestou para libertar o seu povo. Então, no Antigo Testamento nós vemos várias passagens que mostram o agir de Deus em favor do seu povo. Quando o povo sai do Egito e de repente se depara diante do Mar Vermelho, um exército que vem atrás desse povo, e Deus abre o Mar Vermelho de forma milagrosa, tremenda, maravilhosa, e o povo vê ali esse grande milagre de Deus na vida deles, na vida de Israel, o povo de Deus. Então, antes disso acontecer, Deus também já havia manifestado o seu poder, trazendo as pragas sobre o Egito. Em Isaías, aqui bem próximo, no capítulo 43, tem uma passagem que registra esse agir de Deus, o próprio Deus dizendo que desde os tempos antigos, o verso 3 do 43 diz: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Meus amados, meus irmãos em Cristo, meus amigos queridos, quem pode resistir o agir de Deus? Quem pode suportar o peso da mão do Senhor? Mas nós podemos ver no Novo Testamento essa manifestação graciosa, poderosa, desse agir de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, capítulo 4, no verso 4, ele diz: vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aqui o profeta, ele diz: ó, se fendesses os céus e descesses. É um tanto profético isso aqui. Parece uma profecia bíblica do nascimento, que o céu seria rasgado, né? João 3,16 contém um dos versículos mais lindos da Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi esse rasgar dos céus, foi o Filho de Deus descer, deixar toda a glória celestial, o louvor dos anjos, a presença do Pai, e descer e se fazer homem. Esse texto também mostra
o agir de Deus, o trabalhar de Deus em favor do seu povo, em favor de cada um de nós, daqueles que esperam no Senhor, né? O texto diz, eu quero me deter mais no versículo 4, porque diz assim, ó, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha. Deus trabalha. Jesus, lá em João capítulo 5, verso 17, Jesus diz, meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Então, nós vemos que Deus trabalha. Agora, como nós vemos, como nós percebemos essa manifestação ou esse trabalhar de Deus? Uma das coisas que nós podemos perceber é a criação de Deus. Os homens hoje estão muito preocupados em conservação, né, da natureza, mas na verdade quem sustenta o universo é Deus. Então Deus sustenta, mantém o universo. Deus trabalha também quando cuida de cada um de nós, com o seu pleno conhecimento que Ele tem de nós. Ele que sabe do desejo, da dor, daquilo que está dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Deus que ouve as nossas orações, aqueles que clamam ao Senhor. No Salmo 121, nós vemos que Deus é o guarda de Israel. O texto diz no Salmo 121 que Deus não dormita, Deus não dorme, Deus não descansa, Deus não se cansa, né? Diz o profeta Jeremias aqui, bem aqui próximo, que diz que Deus não se cansa, né? Olha o verso 28 do capítulo 40. Não sabes, não ouviste que o Eterno, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Deus, o Eterno, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa. Meu amado, muitas vezes nós cansamos. Nós abrimos mão de princípios, nós abrimos mão da comunhão com Deus, abrimos mão do relacionamento com Deus e quando percebemos nós estamos muitas vezes arrastando, cansados, fatigados. Mas Deus renova as nossas forças. Aqui o verso que segue no capítulo 40 diz que Deus renova. Os jovens se cansarão, desmaiarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, Deus trabalha. Deus trabalha também nos livramentos, que nós muitas vezes não temos conhecimento, inconscientes disso. Mas Deus trabalha para aqueles que esperam nele. Aliás, para quem Deus trabalha? As pessoas gostam de dizer, né, que todos os caminhos, ou todo caminho leva a Deus. Todos serão salvos. Deus amou o mundo. Mas o texto diz aqui, Deus trabalha para aquele que nele espera. Então, quando diz que Deus trabalha para aquele que nele espera, nós precisamos entender aqui que muitos não esperam em Deus. E para esses, Deus pode não estar agindo favoravelmente. Deus trabalha para aqueles que esperam nele. O que é esperar? A palavra esperança no Novo Testamento ela é muito importante. Paulo, quando escreve aos Coríntios, capítulo 13, aquele texto lindo sobre o amor, agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Aparece aí a palavra esperança como a segunda palavra mais importante no Novo Testamento. Esperar, meu amado, é confiar.
Ter esperança é confiar nas promessas de Deus. É não se deixar impressionar pelas circunstâncias. Não se deixar levar pela tempestade que assola. Deus está presente quando nós esperamos em Deus. Quando nós depositamos no Senhor toda a nossa confiança. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: não andamos pelo que sentimos, andamos por fé, não andamos por vista. Então nós precisamos entender que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Nós precisamos entender esses princípios da palavra de Deus, não sermos ansiosos. Jesus diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Nós precisamos confiar em Deus, crer em Deus. Deus é poderoso, diz a palavra do Senhor em Efésios 3:20, para fazer infinitamente mais. Além, não além do que queremos, não, do que sentimos, do que pensamos, do que imaginamos, do que sonhamos. Deus é capaz de fazer muito além. Deus supera todas as expectativas. Olha o verso 3. Quando fizeste, Isaías 64, verso 3. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, descestes e os montes tremeram à tua presença. Deus, ele trabalha de forma surpreendente. Deus não trabalha fora da sua palavra. Deus há de cumprir na vida da igreja, na vida dos seus servos, todas as suas promessas. Aqui é a última oração do profeta Isaías, né? E o autor aqui, ele diz: olha, quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, nos faz lembrar quando Deus manifesta, quando ele desce sobre o monte Sinai. E a glória de Deus naquele monte, a fumaça, o tremor, os trovões. Deus desceu até ali. Eu acredito que o profeta tenha lembrado dessas manifestações, né, de Deus. E o profeta, a oração aqui, suplicando essa manifestação poderosa de Deus na vida do seu povo. Um povo que estava triste, decepcionado, tudo parecia perdido, o fracasso, a derrota. Assim como muitos de nós hoje às vezes pensamos que não tem mais jeito para a nossa vida. Jesus é a resposta. Jesus é a resposta para a minha vida, Jesus é a resposta para o mundo, Jesus é a resposta para a igreja, Jesus é a resposta para mim e para você. Nós precisamos esperar nele, confiar nele. Então, o que pode impedir o agir de Deus? Alguma coisa pode impedir o agir de Deus? Em Deus não. Em Deus nada pode impedir. Mas em nós sim. Quando levaram aquele menino, aquele rapaz lá em Marcos capítulo 9, para os discípulos, libertá-lo, expulsar o demônio. Quando Jesus desce do monte, não havia acontecido a tal libertação. E Jesus, ele disse: ó raça incrédula, até quando sofrerei vocês? A incredulidade pode impedir o agir de Deus. A falta de fé. Nós muitas vezes estamos trabalhando com uma crença, assim como nós acreditamos no homem, acreditamos nas coisas. Aí nós pensamos que isso é fé. Fé é ter convicção daquilo que não se vê. É caminhar e ver pela fé. Como aconteceu, muitos fatos aconteceram na vida dos apóstolos. Pedro, Atos capítulo 12, está preso e acontece ali um milagre de Deus, um tremor, um anjo do Senhor vai ali e liberta. Paulo e Silas, no capítulo 16 de Atos, e Deus age. E assim na vida do povo de Israel, muitos acontecimentos, muitos eventos tiveram e que
foi uma manifestação do agir, do poder de Deus. Meu amado, estamos encerrando essa palavra. Não perca a esperança. Creia em Deus. Deus trabalha, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu um Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Que o Senhor te abençoe e que você espere em Deus, descanse em Deus, se entregue, se renda a Deus totalmente, totalmente. Que o Senhor possa te abençoar e te fortalecer com a sua palavra e que Deus esteja falando ao seu coração neste momento, no nome santo de Jesus. Amém.